sair de seus lares, chegarem até a tua casa. Eu te peço, dê ânimo ao coração, dê vitória, Pai, e que possam chegar aqui, para que juntamente conosco, Pai, ofereçamos a Ti esse culto em louvor, em adoração. E o Teu povo, Pai, aplaude a Ti nessa noite, glorificando e exaltando e louvando o Teu nome, em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Quem está feliz com o milagre que Ele faz em nós todos os dias, só de acordarmos, levantarmos e respirarmos o ar fresco, cada dia de manhã é um milagre, amém? Então vamos adorá-lo, pois Ele nos ama e nós amamos Ele. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
perdidos em nossa caminhada, mas às vezes a gente só precisa focar os olhos nele, pois ele tem o caminho certo. Amém? Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, Ele e quando eu sentir temor, Ele confiarei. Jesus, fraco sou, mas
compreender sem nenhuma explicação. Vamos ter Espírito nessa noite. Espírito, Espírito, me desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo, me desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eis que cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos naquele lugar. E eis que o Espírito soprou sobre eles, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E foi repartido em línguas como que de fogo, e encheu aquele ambiente. Seja livre para adorar o seu Deus. Não ligue para quem está do seu lado. Só adore, clame a Deus, Espírito Santo, amém? E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ao som dos instrumentos, adore a Ele. Seja livre, seja livre. Sem as amarras desse mundo. Deixa o Espírito Santo falar em seu coração. Vem com
queremos água só nos tornozelos. O oceano do Espírito Nos conduz, Espírito Santo, para um nível mais profundo. O teu conhecimento, o teu amor, a tua misericórdia. Deus do teu amor. Eu adorarei Ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aplauda ele, amém? Graça e paz, amados irmãos. Deus abençoe a tua vida grandemente. Prazer estarmos reunidos nesta noite para adorarmos a Deus, como já estamos fazendo. Eu quero convidar as crianças. Se tiver alguma mamãe grávida, por favor, pode vir também, porque está sendo gerado, né? Aí no teu ventre, numa vida, nós vamos gerar pelas crianças, pelos mestres, que vão estar ali no segundo andar, numa salinha confortável, com ar-condicionado, enfim, estarão ali aprendendo um pouco mais, né, da graça, da palavra, da adoração ao Senhor. Quero convidar os pastores, já estão aqui, né, para nós orarmos. Convidar a igreja para ficarmos em pé, por favor. Estenda a tua mão para cá, por gentileza, e vamos orar. Soberano Deus, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas crianças, que já estão aqui, ó Pai, neste momento sendo ministrado pelo Teu Espírito, pela palavra da oração, a qual eles vão subir para a sala, Senhor, e ali terão um culto informal das crianças, em que, Senhor, os mestres e as tias estarão ali, Senhor, orientando, contando história, falando do Teu amor, da Tua grandeza, numa linguagem bem simples, para que eles possam entender o grande mistério que é o Senhor, dono de todas as coisas. O Pai, dê sabedoria aos pais que estão aqui também, para que eles possam criar essas crianças no temor, no conhecimento da Tua palavra. Oramos para a glória do Teu nome e no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Elas estarão subindo ali para a salinha informal. Eu quero te convidar para você abrir a tua Bíblia no livro de João Evangelista. E você vai acompanhar uma leitura junto comigo, que está relatada no capítulo 2, do verso 1 ao 12. E esse fator que está relatado aqui só está registrado em João. Não está registrado em Mateus, nem em Lucas. Não está. Só em João. E é algo interessante, porque Jesus começa a se revelar como o Todo-Poderoso. Amém? Você já achou?
Glória a Deus. Que bom. Está escrito assim. Deixa eu pegar uma ajudante aqui. O título dessa leitura aqui na Bíblia está As bodas em Caná da Galileia, a água feita em vinho. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 mutretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou ao mestre-sala, ao esposo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Curve a sua cabeça. Soberano Deus, nós somos apenas teus filhos e somos totalmente dependentes do teu Espírito. Tanto aqui, Senhor, como canal, recebendo de Ti, falando à Tua igreja, como a Tua igreja, Senhor, sendo receptiva ao Teu Espírito, ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra encontre corações contritos, corações cativos, corações felizes por estar na Tua casa, para ouvir a Tua palavra. Porque o Senhor se manifesta no meio da Tua igreja, com louvores, adoração, palavras e tudo quanto for útil para o crescimento e o bom desenvolvimento, Senhor, deste momento que estamos aqui reunidos em Teu nome. Eu declaro a Tua bênção sobre a igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quantas vezes você já ouviu sobre esse fato? Jesus, no casamento, transformando água em vinho. Ih, pastor, já perdi as vezes. Já não me lembro mais. Que bom, então nós vamos relembrar agora. Não é? Vamos relembrar um grande feito que Jesus fez na sua cidade, onde ele morava. Nós bem sabemos que na época as famílias não moravam muito perto. Não era muito comum morar pertinho, moravam distante. E por isso que para os judeus o casamento demorava 1 semana, 2 semanas, dependia, né? Mas era demorado o casamento, porque não era aquela festa, não, a pessoa ia chegando na casa do noivo, né? Ou da noiva, ou onde era marcado, e ficava lá, conversando, batendo papo a semana toda, comendo, bebendo, e ia por aí afora. Como tema para esta mensagem, eu quero perguntar o seguinte: você está no processo de transformação? Ou você já foi totalmente transformado por Deus, claro? Como é que está o nível de transformação na tua vida, na tua casa, no teu ambiente de trabalho, na localidade onde você negocia, enfim?
inúmeras opções que você prova ou não que está sendo transformado, de que você está sofrendo esse processo de transformação de homem natural para o homem espiritual. E essa transformação, ela só vai parar quando Jesus arrebatar a sua igreja. Até esse dia, estaremos em plena transformação para a glória de Deus. Mas para isso, eu preciso convidar a Cristo para estar na minha vida, para fazer parte do meu viver. Então, como o tema é, como está a transformação da tua vida para com Deus, para com os homens? E aí vai por aí afora, né? Olha que interessante. Caná da Galileia era a cidade de Jesus. Jesus morava ali com José, papai, com a mamãe. E nessa época, alguns historiadores dizem que provavelmente José já havia morrido. Porque Jesus já estava com 30 anos, Jesus já acabara de ser batizado por João no Rio Jordão, e ali agora ele estava independente. Ele já não precisava prestar obediência ao papai e à mamãe natural, mas agora ele estava o quê? Na dispensação daquilo para o qual ele foi enviado, fazer a vontade de Deus, como filho. E aí, acontece um casamento na cidade comum. Não é difícil acontecer isso. Na nossa família, no convívio com a igreja, no bairro, sempre tem alguém casando. E não foi diferente. Alguém daquela pequena cidade se casou e convidaram Maria, mãe de Jesus, para ir para o casamento. E Maria foi para o casamento. Dá para entender, no decorrer da história, desse fato, que Maria provavelmente era próximo da família, porque ela dava alguma opinião na administração, né, do desenvolvimento, do decorrer daquela festa. E Maria estava lá em plena atividade. Maria, mãe de Jesus. Só que Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a festa de casamento. E quem estava lá? Jesus estava lá. Jesus foi ao casamento. Ele foi convidado. Só que Jesus te convidou para vir após ele. Jesus falou assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E lá o noivo convidou, ou a noiva convidou Jesus para estar no casamento. E ele foi, ele e os discípulos. Agora imagina, aproximadamente, provavelmente 3 ou 4 dias, 3 ou 4 dias, que Jesus tinha acabado de passar pelo deserto. Jesus voltou no deserto. E ele voltou para onde? Para sua casa. Lembra que quando ele foi batizado por João no Rio Jordão, que o Espírito Santo veio sobre ele e ouviu uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Dali Jesus saiu conduzido pelo Espírito para um tempo a sós com Deus, para um momento de comunhão com o Pai, para o momento de se fortalecer com o Pai. E ele foi e ficou 40 dias, sem comer, sem beber, não é? Em um monte, orando, buscando ao Pai, quando ele foi tentado pelo inimigo. Depois da tentação, ele volta para onde? Para casa. Ele vem para a sua cidade. E ali, estando ali, ele começou a chamar alguns discípulos. Nesse fato do casamento, alguns historiadores dizem que ele já tinha convidado entre 4 a 6 discípulos, que já fazia parte da sua equipe. Ele estava montando o seu ministério, montando os 12 discípulos. E aí ele vai ao casamento também com os seus discípulos. E lá no casamento, como que é um casamento? Como é que você vai a um casamento? Da mesma forma, as famílias vinham, conversavam, trocavam informações, comiam, bebiam e vai embora o primeiro, o segundo, o terceiro dia. Então lá no casamento.
E durante o período do casamento acontece uma coisa que era incomum. Não era comum. O que aconteceu? Acabou o vinho. Como é que pode acabar o vinho? Será que os noivos calcularam a quantidade, os nomes dos convidados de uma forma errada? Calcularam, por exemplo, 100 pessoas, comprou vinho para 100 pessoas e vieram 300. Não sabemos. Sabemos que acabou o vinho. E, trazendo um paralelo, quando acaba o vinho, acaba a alegria, porque vinho simboliza alegria. Não é o vinho cheio de álcool que as pessoas ficam embriagadas e ficam alegres rindo à toa. Não é isso. É alegria no espírito, como nós estamos aqui, sentados, ouvindo a palavra de Deus, mas com o coração fervendo de quê? De alegria por estar na casa do Pai, ouvindo a sua palavra. Aleluia! E lá eles estavam. Ali agora não tem vinho. A mãe de Jesus, Maria, eu até acredito que movida pelo Espírito Santo, né? Movida pelo Espírito de Deus, ela olha e fala: caramba, acabou o vinho, como é que esse noivo vai fazer? Olha que decepção, que coisa ruim, acabou o vinho, como é que eles vão fazer? Onde vai arrumar vinho para tanta gente? Como é que eles vão fazer? Só que Maria sabia quem era Jesus. Você concorda comigo? Que Maria sabia quem era Jesus? Ela sabia a quem recorrer. Você concorda comigo? Que ela sabia a quem recorrer. Ela conhecendo o filho, desde quando o anjo a visitou, que falou tudo para ela, ela vai a Jesus, procura o filho e fala: meu filho, ou Jesus, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Como é que vai ser? Aí Jesus falou assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Aí alguns pregadores querem enfeitar, né, esse texto bíblico, fala que Jesus chamou a mãe dele de mulher, que Jesus não foi, né, assim, tão compassivo no meio de uma festa. Claro que não, isso foi no particular, entende? E eu falei: como é que é isso? Aí eu fui procurar um pouco sobre mulher. Naquela época, chamar uma mulher casada de mulher, ou mulher, como no Nordeste é assim, né? Eles chamam mulher, desde menina já chamam mulher. Ô mulher, vem cá, aí tu fala: vai ver quem é? É a filha. Ô mulher, vem cá, tu vai ver quem é? É a mãe. É um linguajar comum no Nordeste. E aí Jesus, ele fala isso, mas trazendo para o contexto de hoje, ele fala assim: senhora, é a mesma palavra aplicada. Tá? Ele fala assim: senhora, ainda não é chegada a minha hora. O que eu tenho com isso? Calma. Né? Quer dizer, olha só, o que eu não tenho com isso é, eu não tenho responsabilidade com isso. Eu sou convidado e não um noivo. Entende? Não é uma coisa mal criada, é uma coisa bem explicada. Não era a responsabilidade dele, não estava sobre os seus ombros ter a obrigação de transformar água em vinho ou outra coisa. Não, ele já era convidado. Mas que oportunidade para começar o seu ministério, né? Aleluia! Estava cheio do Espírito Santo. Tinha vindo daquele momento de consagração. 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, conversando com o Pai, buscando do Pai, e agora ele chega numa festa cheio do Espírito Santo. Sabe como é que eu estou aqui hoje? Alegre demais. Dani, eu estou aqui feliz demais. Sabe por quê? Pela escola bíblica dominical hoje. Né? Os irmãos que estavam aqui, tinha bastante gente. Gente, que mistério de Deus. Que coisa dos céus! E terminamos hoje a falar sobre os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito. Terminamos hoje. No próximo domingo, provavelmente, já vamos partir para uma outra área. Tá? E aprendemos e falamos
fomos muito felizes, porque o pastor Armando ministrou a aula para nós hoje. E aprendemos muito aqui, e o nosso coração está cheio, porque nós aqui na escola fomos confrontados com a palavra, colocando em prática. E aí, como é que você está, Zacarias? Firme ou fraco? Entende? Como é que está o teu nível de cristianismo? Tudo confrontado aqui na Escola Bíblica Dominical. Então eu quero te convidar, participe da Escola Bíblica Dominical. Não fique em casa não. Se eu perguntar para você o que você fez de 9 até as 10h30, você vai falar assim, nem sei lá. Eu já tinha tomado café da manhã, eu acho que eu fui lavar o carro, eu acho que eu fui dar um banho no cachorro, não sei, eu acho que eu fui lavar a calçada, eu me envolvi lá e a hora passou, quando eu vi estava na hora do almoço. Então, mas tinha um grupo aqui, tá, buscando conhecer mais de Deus, aleluia, aprender mais de Deus, e é isso que estava acontecendo ali. Jesus teve a oportunidade de mostrar para aquele povo o seu poder, a sua graça, o poder de fazer milagres, de transformar. E aí a Maria, mãe de Jesus, falou assim para os empregados ou para os serventes: fazei tudo que Jesus mandar. Engraçado que tem uma religião aí que fala tanto, mas não use essa palavra para você fazer tudo que Jesus mandar. Entende? Acho que você entendeu o chavão aí. Fazei tudo que Jesus mandar. Será que eu tenho feito tudo que Jesus pede para me fazer? Hein? Não é coisas que nos confrontam. Eu estou aqui pregando a palavra, trazendo aqui um pouco mais de conhecimento dentro da Bíblia, aprendendo com você, entende? E agora olha para mim e fala assim: eu tenho feito tudo que Jesus tem pedido, tem mandado? É para mim mesmo, para você também. Agora você é que tem a oportunidade, eu é que tenho a oportunidade de me enquadrar na vontade de Deus, na vontade de Cristo, para ser o quê? Um cristão valoroso, aleluia, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, uma casa abençoada, uma casa em que pode dizer que ali habita o Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Como é que está esse movimento aí na tua vida? De obedecer à vontade de Deus. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, dos serventes, e fala assim: está vendo essas talhas? Enche elas de água. Eram 6 talhas de pedra. Cabia entre 68 a 106 litros de água em cada uma. Variava pelo tamanho. Então umas cabiam 66, outras cabiam 106 ou 108 litros de água. Encheram todas elas. Estavam cheias. Cheias de quê? Não entendi. Cheio de água. Cheio de água. Eu não fiz as contas não, tá? Porque o número é variado. E aí, Jesus olha para os serventes e fala assim: tira dessa água e leva ao mestre-sala para ele provar. Gente, olha que coisa para eles, né? Que não sabiam, que não tinha esse conhecimento de milagre. Falar assim: cara, eu botei água, agora eu vou tirar a água e levar para o mestre-sala. Pô, peraí, né? Mas obedeceram. Sabia que eles obedeceram? Ele foi lá, pegou a água e levou o mestre-sala. Quando o mestre-sala prova, ele fica o quê? Admirado e decepcionado ao mesmo tempo. Porque ele provou o melhor vinho que ele já tinha bebido. Olha só, o processo de transformação na nossa vida é excelente quando estamos fazendo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o teu amigo chega para você, ou chega para outro amigo e fala: rapaz, como é que o Armando mudou, hein? Gente, eu conheci ele quando era jovem, ele agora é pastor, mas esse homem mudou da água pro vinho.
Não é assim que eles falam? Mudou da água para o vinho. Alguém que me conhecia na época de adolescente e me vê hoje fala assim, Jaca, só Deus pode fazer milagre, porque transformar a tua vida como ele transformou, só Deus podia fazer. E é verdade. Entende? Como é que está? Mas, olha só, a necessidade de Zacarias falar assim, Deus transforma o meu viver. Eu não quero ser ignorante, eu não quero ser um homem bruto, eu não quero ser um homem mau, eu não quero ser uma pessoa arrogante, não, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito, mais humilde, agradável, para que eu possa ter bons amigos. Você já andou junto com uma pessoa cheia do Espírito Santo? Hã? Já andou ou não? Você já andou do lado de um cachaceiro, de um bêbado? Hein? Você já dormiu com um homem, seu marido, embriagado, cheio de cachaça? Hã? Você já dormiu do lado da esposa, embriagada, vomitando, passando mal de tanta bebida? Ou é gostoso dormir do lado de uma esposa cheia do Espírito Santo? Ou do lado de um homem cheio do Espírito Santo? Que aí agora nesse tempo, estamos passando aqui uma época de dias gelados, de você abraçar a esposa e ela fala assim, chega pra cá, meu amor, você tá tão quentinho, aquilo não, chega pra lá, meu, hein? Se vira aí, bota a coberta aí, ou vice-versa. Eu de vez em quando vou empurrando o gelado e ela quase cai da cama. Eu quero falar pra ela que eu tô ali do lado dela. E entendi que ela falou assim, coloca teu pé nos meus pés, porque o meu pé tá gelado. Aí eu falo assim, pega uma garrafa pet, ferme de água, bota no teu pé aí, deixa eu dormir. Claro que não, eu boto meu pezinho, né? Vou procurando, botando meu pezinho lá, para aquecer o dela também. Coisa comum, por quê? Porque estamos cheios do Espírito de Deus. Nós temos comunhão, assim, íntimo um com o outro. Está me entendendo? Temos a liberdade de conversar, de dialogar, de contar as nossas necessidades, porque fomos transformados pelo poder de Deus. Aleluia! E todo dia continuamos sendo transformados. Para você que está aí assistindo na nossa mídia, deixa o Espírito de Deus te transformar, mudar a tua vida, mudar o teu caráter, mudar a tua situação. Venha, eu te convido, venha ser transformado por aquele que tem poder, que transformou água em vinho, vai transformar o teu coração também. E agora o mestre Sala, surpreso, eu já nem sei onde eu estou aqui nos meus bolsos, eu nem sei, pegou o pastor Armando, eu nem sei por que eu faço isso. Agora cheio do Espírito Santo, Jesus ali, principiando, o mestre Sala prova aquela água. A minha ainda é água ainda. Aqui não foi transformada ainda não. Deixa eu ali. E o mestre Sala chama o esposo e fala assim, poxa, estou decepcionado contigo. Por quê? Todo homem põe primeiro o melhor vinho. Ele serve o melhor para os convidados, para os seus convidados. Não são os meus convidados, seus convidados. Foi você que os convidou para o teu casamento. Então, serve o melhor vinho. E você fez o contrário, cara. Nós estamos aqui agora, todo mundo já bebeu muito, mas agora eu provo um vinho que é melhor do que o primeiro. Esse vinho, ele é saboroso, é encorpado. Eu não sei falar muito de vinho, porque eu não bebo vinho. Entende? É mais tinta, não sei se existe isso, mais encorpado, sei lá, mais espumante, menos espumante, mas você está deixando para servir agora o melhor vinho, já que nem o mestre Sala e nem o noivo sabia de onde tinha vindo o vinho. É lógico que logo depois disso aí começa a espalhar, Quem fez isso? Os próprios serventes saíram espalhando para o outro. Mas nós colocamos água e quando nós tiramos era vinho. Já imaginou? Eles eram o primeiro a ir lá no tonel, na Natália, pegar e provar e ver se o vinho era bom mesmo. Só que
eu observando aqui essa palavra vinho, no grego, tem uma palavra engraçada, deixa eu ver se eu acho que é. Vamos lá. Por isso que é bom ter esse negócio aqui de esboço. Nem sei onde que está o treco aqui. Vamos lá. Vou mudar a página aqui, de repente eu encontro aqui. Gente, perdeu aqui, ó. Ah, achei. Tá? A palavra grega empregada nesse texto de vinho significa oinos. Sabe o que significa oinos? No grego, sem fermento. Não tinha fermento. Se não, esse que Jesus transformou, tá? Se não tinha fermento, ele não embriagava. Não é? Você podia beber à vontade, ele era saboroso, encorpado, gostoso, não tinha álcool, mas era vinho transformado, não é? Que houve a transformação em água para vinho. Aí alguns historiadores dizem assim, que para fazer um bom vinho demora um tempo. Não sei se o pastor Armando visitou alguma aquelas vinícola lá que transforma uva em vinho, né? Tem muito isso por aí. E leva um processo. Eu tenho um pé de uva aqui na minha casa, aqui em Cabo Frio. E mês passado, no início desse mês, eu fiz a poda dele. Cortei os galinhos, preparei tudo. E agora está começando a colocar os brotos. Que daí vem o quê? O cacho. Então demora, depois tem que crescer, tem que madurar, depois tem que fazer o vinho. Isso é um processo demorado. Não é fácil. Jesus fez em eu abrir e fechar de olho. Jesus transforma a vida daquele que quer, que você quer, daquele que quer, numa rapidez que nem você entende. Pastor, que é isso? Como é que Jesus transforma uma vida de um homem, de um ser humano, de uma mulher, de um homem, de um jovem, de uma criança, que é arteiro, que é, vamos lá, seja lá como for, de uma hora para outra? Que é um exemplo bíblico, para ficar gravado na tua memória. Tinha um homem chamado Saulo de Tarso. Homem guerreiro, soldado, esperto, inteligente, poliglota, entende? Um homem que tinha conhecimento com o vereador, com o prefeito, com o governador. Ele tinha conhecimento com todo mundo. E aí ele tinha a carta dos governadores para ir nas cidades e prender aqueles que falavam em nome de Jesus. Se ele encontrasse alguém que estivesse falando no nome de Jesus, ele pegava aquelas pessoas, batia, amarrava, puxava pelo cavalo, ele e a equipe dele. Fazia a maior atrocidade junto com os seus soldados. E era um homem terrível, temido pelos homens, temido pelos crentes. O crente, né, queria ver o capeta na frente, que aí repreendia no nome de Jesus, mas não queria ver esse Saulo de Tarso. Quando chegava na cidade a notícia que Saulo tinha chegado, tá me entendendo? Eles se escondiam, tinham medo. E esse homem foi, pegou a carta e foi para uma cidade chamada Damasco para prender os crentes, açoitar os crentes, fazer fogueira de crentes, sei lá, fazia tudo de ruim. E na hora que ele está lá indo, ele vê um clarão, viu aquele clarão e ouviu uma voz dos céus que dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo cai de joelho no chão e fala assim: quem és tu, Senhor? Ué, ele sabia que era Deus? Ele já sabia que era Deus? Porque ele fala assim: quem és tu, Senhor? Jesus se identifica: eu sou Jesus a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. E a Bíblia diz que todos viram um clarão, a equipe que estava com ele,
E Saulo, quando ele se levanta, ele está o quê? Cego. Não enxergava. Já pensou? O cara não tinha mais como fazer nada, estava cego. Ele foi conduzido e a história se desenrola. Aí vai o homem de Deus lá orar por ele. Quando chega lá, ele encontra Saulo fazendo o quê? Quem lembra? Deus manda Ananias ir lá e orar por Saulo. Ananias falou, não vou. Que é isso? Não vai não. Tá doido? O homem mata crente. O homem faz muitas coisas ruins com os crentes. Eu vou lá fazer o que agora? Aí Deus fala assim, vai lá, porque ele é um escolhido desde o ventre. Aleluia! Entende? E aí ele vai, e quando ele ora, Saulo volta a enxergar, e agora o nome dele é transformado para Paulo. E nós temos os exemplos nas escrituras de que foi este homem. Quanto tempo levou para Jesus transformar a vida daquele homem? Quanto tempo levou Jesus para transformar água em vinho? Eu conheço, está vivo ainda, missionário Odilei Fernandes Viana, amigão aí de trabalho de evangelização. E esse homem fumava, mas fumava, mas fumava. E ele orava, ia para o monte, pedia para a gente pedia para ungir o cigarro, pedia para ungir a boca dele, bebia óleo da unção, fazia de tudo e não parava de fumar. Não parava de fumar. E ele falava, quando me dá vontade eu fumo mesmo. E eu ia para lá e fumava. Um belo dia chegou um pastor na minha casa, Matatias, da Igreja Batista de Friburgo. A esposa é a irmã Naí. Esse homem chega na minha casa, recebemos ele muito bem, graças a Deus. Ele fala assim, Odinei mora longe daqui? Eu falei, não, mora pertinho. Tu me leva lá? Eu falei, não. Eu vou ligar para ele, ele vem aqui agora. Aí liguei. Odinei, dá para você vir aqui em casa agora? O pastor Matatias está aqui e quer falar contigo. Ele falou, tu ainda agora, e foi. O bigode dele chegava, era de outra cor, cada fumaça de cigarro. Já viu isso? Os caras têm bigode que fumam, tem aquele troço amarelo, horrível, né? E ele foi, chegou lá, aquela alegria, tal, abraçou Matatias, conversou com a gente na minha casa, tomamos um café, tal, e Matatias falou assim, Dilei, peraí, hoje eu vim aqui para orar pela tua vida e a partir de hoje nunca mais tu vai fumar. Nunca mais você vai fumar. Aí do lado da minha casa tem ainda, né? Um lugarzinho amplo, tem um pé de jabuticaba, eu me lembro até hoje. Ele falou, pastor Zacarias, arranja álcool aí, fogo, vamos para ali. Vamos lá, Dilei, me dá teu cigarro aí. Assim mesmo. Fez aquele monte de cigarro, botou umas palhas, botou álcool e meteu fogo. Até isso deu prejuízo para o Dilei, né? Eu comigo, né? E ele falou assim, o Dilei, dá um joelhinho aqui. Dilei dobrou o joelho. Ele falou assim, daí meu amor, vem cá. Ela veio, vamos botar a mão na cabecinha do Odilei. Senhor, aqui está o teu filho Odilei, e a partir de hoje, nunca mais ele vai fumar para a glória do teu nome. Amém. Odilei, levantei, me dá um abraço aqui. A partir de agora, você está liberto. A filha dele costuma ver os nossos áudios. Tomara que a Viviane esteja olhando aí para falar para o teu pai que estava dando testemunho dele aqui. Dilei falou assim, é ruim, fumo tanto tempo. Aí acabou, abraçou a gente, foi embora. Na hora que ele foi embora, na primeira vez ele falou, me dá um carro de Hollywood. Comprou, comprou, pagou, botou no bolso e levou para casa. Chegou em casa e ele falou assim, mulher, tá vendo esse baixo cigarro aqui em cima da geladeira? Eu ainda vou botar um gin. Como é que eles falam? Varejo, né? Comprou, é isso mesmo, varejo? Comprou um gin a varejo e botou em cima e falou, tá vendo esse cigarro aqui? Não mexe nele. Não tira ele daqui. Chegou de tarde, em casa, ele falou, sabe quando me deu vontade de fumar você? Bem feito pra tu. Ele falou pra gente. Aí, jantou, toma banho e tal, ficou vendo televisão, depois que ele foi lá de novo na geladeira. Falei, rapaz, tu perdeu, hein? E nunca mais botou
transforma a boca para a glória de Deus. A transformação, quando é de Deus, é na hora. Mandará vachuriere de alavaçais. A transformação é no momento. Tem como, gente? Por favor, me perdoa. Transformação, quando Jesus faz, é na hora. Nós estávamos em um momento de missões, lá perto de Goiânia, para aqueles cantos lá. Eu, pastor Morelli e uns irmãos, tinha um obreiro conosco, e nós fomos para a televisão local, né? Chegamos lá na televisão, falamos de Jesus na TV, aquela coisa toda, tal e tal. De repente, o irmão que estava conosco, o pastor que estava conosco, ele vai assim para a câmera e fala assim: a senhora que está sentada na tua sala, nessa poltrona, está nos vendo aqui, falar das grandezas de Deus, eu quero desafiar a senhora. Pede para alguém te levar lá na igreja hoje, o endereço está aqui, e nós vamos orar e a senhora vai levantar dessa cadeira de roda. Nunca mais a senhora vai usar cadeiras de roda. Então eu te desafio para a senhora vir na igreja. Rapaz, quando nós chegamos na igreja, não dava para fazer o culto dentro da igreja. Tivemos que fazer o culto na rua. E lá veio a mulher com um filho. E aí chegou e falou assim: eu quero falar com aquele pastor lá. Ah, tá bom, vamos lá chamar o quê? Aí eu falei comigo: é a mulher da televisão da cadeira de roda. E o Odilei estava com a gente. Aí ela foi lá pra frente e tal: não, né, mano? Daqui a pouco nós vamos orar para a senhora nunca mais vai usar essa cadeira de roda. E a gente orando, né? Já que era uma turma de obreiro, né? Todo mundo em jejum, ninguém tinha comido nada mais de 3 dias. Nós estávamos no 3º dia de jejum, sem comer, sem beber. A única coisa que a gente fazia, eu, Morelli, Odilei, esse pastor, a única coisa que a gente fazia era escovar os dentes para esse dia de festa. E aí a mulher foi para lá. O pastor começou a pregar, chamou os enfermos para vir lá na frente e chamou a mulher: a senhora pode vir aqui, por favor. A mulher foi. Aí eu estava de um lado e o Odilei do outro, e ele falou assim: pastor Zacarias e missionário Odilei, por favor, segura nessa senhora e coloca ela de pé. Segura mesmo. Nós pegamos uma mulher e botamos ela de pé. Aí ele falou assim: a senhora vai se firmar sobre os teus pés. Se afirma agora sobre os teus pés. Aí eu senti que a mulher fez assim. Aí eu baixei, orei pelos pés dela, o Odilei também. Ele ungiu a mulher começou a chorar, a glorificar a Deus. E ele falou assim: pode ir lá no final da igreja e voltar. Na rua, né? Ela ia lá na rua e voltava correndo, andando. E o filho dela caiu de joelhos, agradecendo a Deus. E a mulher saiu dali carregando a cadeira de roda de muitos anos. Jesus transforma na hora. Não precisa de meu termo. Primeiro eu vou me consertar para depois Jesus fazer um milagre na minha vida. Não, Ele faz um milagre na tua vida quando você crê. E se crê, normalmente, porque com certeza vai ser curado, transformado para a glória de Deus. Nesse dia que houve essa revolução no casamento, os discípulos ficaram felizes, os que já estavam ali, porque viu Jesus fazer um milagre. Os próximos da família de Jesus ficaram assim, sem entender como é que aquele homem faz de água vinho. Como é que ele tem o poder para fazer isso? E aí Jesus principiou os seus milagres, o seu ministério nesse casamento. Ali ele deu um marco. Hoje começa aqui uma história que vai mudar a vida de muita gente. Claro, não está na Bíblia, eu estou falando aqui. Porque todos começaram a ver, se ele pode transformar água em vinho, ele pode curar, transformar, libertar, nos trazer para perto dele, nos purificar de nossos pecados, porque ele é quem? O Senhor, autor e consumador da nossa salvação. Qual é a dificuldade que nós temos de crer? Qual é a dificuldade que eu tenho de crer? É porque a nossa mente é tão bombardeada, a nossa mente é tão com muita informação, que a gente acha que não dá para nós. Não é para mim, não é para você, não é para A, não é para B. É lógico, é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e Ele pode transformar, pode curar, Ele pode fazer tudo que Ele quer para a glória do nome do Pai. Porque importava para Jesus agradar ao Pai. Não é
a Maria, não era aos discípulos, não era o noivo e a noiva, era agradar ao Pai, a Deus. E ali ele colocou o marco: a partir de hoje eu começo o meu ministério. Aleluia! Eu dei o exemplo de Paulo, né? De Saulo de Tarso. Mas quantos nós temos na Bíblia, quando nós lemos, que Jesus transforma na hora? O endemoniado de Genezaré. Olha que situação. O homem: eu vou seguir o Senhor, agora eu vou te seguir. Jesus falou: não, tu vai lá para a tua família e conta para a tua família o que o Senhor te fez. Transformação na hora. Entende? O mar revolto parou na hora. A viagem voltou a ser o quê? Uma viagem tranquila, uma navegação tranquila, porque Jesus faz na hora tudo para a glória dele. E você, meu irmão, minha irmã, todos que aqui estão, os que estão na mídia, como é que está a tua história? Como é que está a tua vida? Nesse momento, o nível da tua vida espiritual, como é que está? Como é que você se envolve com isto? Tem alguma coisa que Jesus precisa transformar na tua vida? Eu sou o primeiro da fila. Eu sempre tenho. Tem alguma coisa que Jesus pode fazer por você? Ele quer fazer. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o contexto da tua vida. Ele quer que você seja próspero. Ele quer que você seja abençoado. Ele quer que você tenha uma família feliz, abençoada. Uma família que seja exemplo. Ele quer isso. Mas e nós? O que é que nós queremos? Ih, pastor, eu estou trabalhando para trocar de carro esse ano. Que Deus te abençoe, assim seja feito. Mas que primeiro seja o nome do Senhor glorificado na tua vida. Que você primeiro seja transformado para a glória de Deus. Amém? Quero convidar a igreja para ficarmos de pé. Nós vamos orar. Jesus, Ele quer transformar esse momento de dor na tua vida, esse momento de luta. Ele quer transformar a tua vida nesse momento de desespero, que você já começou a fazer alguma coisa e não deu certo. Parou, teve que trancar a matrícula lá na faculdade. Negócio que você estava tentando colocar em ordem, não está dando certo. Teu lado profissional não está funcionando. Sabe o que acontece? Chama Jesus para ser o teu sócio majoritário. Sócio majoritário é aquele que tem o poder da decisão. Chama ele para fazer parte. Chama ele para fazer parte da tua casa. O Espírito Santo não vai ter vergonha nenhuma se você falar assim: Espírito Santo, a partir de hoje eu quero que você dorme entre eu e a minha mulher. Eu quero que você dorme no nosso meio. E não precisa dar espaço não, tá? Porque ele não ocupa espaço não. Convida Jesus para fazer parte da tua vida, do teu deitar, do teu levantar. Quando for fazer alguma coisa, seja ela qual for, fala assim: Jesus, vai na minha frente. Senhor, toma o primeiro lugar na minha vida. Senhor, eu sei que tu não pode dirigir, né? Só se o Senhor quiser. Mas normalmente não. Mas senta do meu lado, me orienta, me ajuda, me faça mudar o meu estilo de dirigir, de conduzir, não só o meu carro, mas a minha vida espiritual. E Ele vai começar a mudar a tua vida. Ele vai começar a transformar a tua vida. Ele vai fazer um reboliço que nem você vai entender. Que nem ele fez na vida do Odilei, que nunca mais se fumou. Igual ele fez na vida de Saulo, que agora foi transformado em Paulo, que nunca mais fez coisas ruins contra o Evangelho. Pelo contrário, foi um excelente pregador. Ele quer fazer isso na tua vida. Ele quer que você seja transformado para a glória dele e a alegria na tua casa. Convida ele para fazer parte da tua vida. Não esqueça dele. Aleluia. Na hora que você for fazer um negócio, deixa ele ir à tua frente.
Jesus, Ele tem todo o poder para mudar a tua história, para te transformar. Vamos orar neste momento. Curva a tua cabeça e você faz a tua oração. Soberano Deus, obrigado por este momento em que nós aprendemos um pouco mais da tua palavra, dos teus feitos. Como o Senhor transformou aquela água em vinho. Como o Senhor transformou a vida de Saulo de Tarso para Paulo e fez dele um grande evangelista. Como o Senhor fez na vida do Odilei. Como o Senhor fez na nossa vida. Oh Pai, continua fazendo na tua igreja. Oh, aleluia. Eu declaro que a ação do teu Espírito esteja envolvendo cada um dos teus filhos nesta noite, para a glória do teu nome. Declaramos que toda a incredulidade caia por terra. Declaramos que toda a frieza espiritual caia por terra. Declaramos que o teu Espírito venha incendiar o coração do teu filho e da tua filha para uma nova vida com o Senhor, uma nova etapa, Senhor, uma nova jornada de vitória, de bênção. Porque há poder no teu nome. O Senhor tem poder para transformar aquele chefe lá da empresa que está com problema sério. O Senhor tem poder para transformar a empresa que não está fazendo nada para ser uma empresa abençoada. Porque o Senhor pode todas as coisas. Porque nada é impossível para ti, meu Pai. Então nós oramos agradecido a ti por esta palavra, para a glória do teu nome. Oramos em nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Fique à vontade. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Nós começamos no domingo passado, vou pedir o Anderson para colocar aqui a arte, esse tempo, né? Davi deu o pontapé inicial, esse momento chamado conexão, né? Conectando a igreja à missão do Senhor, né? Porque Deus colocou não só esse nome, né? Mas esse projeto no coração do nosso irmão Lauro, para a glória de Deus. E porque é o que Deus tem feito, né? Deus tem buscado nos conectar, né? A sua missão ao seu propósito, o propósito global do Senhor, amém? E no último domingo, né, nós conhecemos um pouco, né? Davi trouxe aqui sobre os morávios, sobre a vigília de oração que durou 100 anos, né? E hoje nós vamos voltar um pouco no tempo, porque antes daquele mover existir, Deus acendeu um fogo em um único coração. Um jovem alemão chamado Zinzendorf, tá certo, Laura? Zinzendorf, com apenas 19 anos. E é muito interessante, né? Muitos avivamentos começaram com jovens, né? Com jovens, né? Com apenas 19 anos, parou diante de um quadro que mostrava Jesus ali coroado de espinhos, e embaixo da pintura havia uma pergunta. Um evangelista nato, esse pintor, né? Dizia assim: tudo fiz por ti, que fazes tu por mim? E aquela frase, ela atravessou o coração desse jovem. E ali mesmo ele respondeu, né? Em Isaías 6:8: eis-me aqui. E ele entregou ao Senhor a sua vida, ele entregou ao Senhor a sua posição, ele entregou ao Senhor os seus recursos. E anos depois, foi na fazenda desse homem, rendido ao Senhor, que os refugiados encontraram abrigo. E foi dali que nasceu o movimento moraviano, o avivamento, a vigília, o envio às nações, amém? O fogo que tocou outros povos da terra começou em um altar pessoal. Põe a mão no teu coração. Isso é um altar pessoal. Glória a Deus. Porque antes de transformar uma nação, o Senhor começa transformando
do nosso coração. Amém? Glória a Deus, o Senhor tem feito isso, tem caminhado nessa direção aqui na igreja. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38, diz assim: disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, o Senhor da seara, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Orem para que Ele mesmo envie trabalhadores para campos que são seus. E essa palavra envie aqui, no original é a palavra equibale, que é o mesmo significado da palavra equibalo, que foi o tema inclusive da nossa conferência do ano passado. Significa o envio abrupto, né? Sem direito a retorno. Mas aqui, em especial, essa palavra, ela significa expelir. E expelir significa tirar algo que está dentro e colocar para fora. E quem vai expelir aqui é o próprio Deus. Expelir alguém que foi gerado nele. Aleluia. E isso muda a nossa oração. Porque não é apenas a quantidade de trabalhadores, é o coração desses trabalhadores que serão enviados. Então, ore para que o Senhor ele gere nele mesmo trabalhadores para o seu próprio campo. Porque quando ele gera, ele mesmo, o próprio Deus, ele vai expelir, ele vai lançar, ele vai enviar. Então, oremos para que Deus gere corações como o coração de Zinzendorf, né? Corações entregues, corações rendidos por completo ao governo de Cristo. Amém? E eu vou aproveitar para fazer aqui o nosso momento do ofertório dessa noite. E eu vou usar o exemplo do próprio Zinzendorf. Pode preparar a sua oferta. Que entregou, inclusive, os seus recursos ao governo de Cristo. Não existe, irmãos, Deus controlar uma área da minha vida e a outra não. Tudo o que eu tenho e o que eu sou pertence a Ele. Portanto, Ele precisa governar todas as coisas. Isso é reflexo de um coração gerado em Deus, alinhado ao coração do Senhor. Amém? E com esse entendimento do governo de Cristo, entendendo que o que Deus me dá há um propósito. E o propósito não é apenas suprir a minha necessidade e a necessidade da minha família, mas o que Deus me dá, além da minha necessidade, é para transbordar no reino de Deus. Amém? Alinhado ao propósito do Pai. Fique de pé, pegue a sua oferta ou o seu dízimo. Hoje temos visitantes, né? Na frente da sua cadeira tem um envelope de dízimo, um envelope de oferta. Fique bem à vontade. Tem também um cartão como esse, se você quiser preencher. Família do Eduardo, né, Eduardo? Bem-vindos. Pessoal, amém? Levante seu envelope, incline a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado, por esse despertar do Senhor, Pai, da tua igreja reunida aqui. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha gerar em nós um coração como o seu. Senhor, um amor, Pai, ativo, um amor que entrega, Jesus, como o Senhor entregou o seu Filho, como o seu Filho se entregou por nós. Senhor, que nosso coração seja um coração entregue, Senhor. Entregue, Pai, um coração que busque obediência, um coração que busque obedecer, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar aqui a oferta dos teus filhos e quero pedir, Deus, que o Senhor venha, conforme fala a tua palavra, multiplicar de forma abundante, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Pode trazer, irmãos. Aquilo que parecia aquilo que parecia não ter saída, aquilo que
você está aqui nessa noite, amém? Aplauda o nome do Senhor. Que maravilha, irmão. Eu vou ser sincero para você. Que pregação gostosa, hein? Pastor Zacarias, eu podia ficar falando hoje pra mim, até meia-noite. Quer ir lá pra casa, não? Quiser ir lá pra casa, a gente encomenda um açaizinho. Gosta de açaí? Vamos pra lá. Quem quiser ir pra lá, vamos juntos. Amém? Cada um paga a sua. Eita glória! Não, mas é benção. A casa é nossa, mas o açaí, cada um paga o seu, tá na benção. É brincadeira. Mas que gostoso, irmão. É bom ouvir quando Deus vai falando conosco, né? É bom preparar esboço, pastor Zacarias. Mas é bom quando o Espírito Santo vai governando a mensagem. Porque Ele sabe a necessidade de cada coração nessa noite. Deus, Ele sabe a necessidade que eu tenho de um milagre. Ele sabe a necessidade que você tem de um milagre do Senhor. Como Deus pode levar alguns dias, Deus tem a sua maneira de trabalhar na vida de cada um. Deus também é o Deus do milagre instantâneo. E se você precisa disso, Ele está aqui nessa noite. Amém? Se você ainda não recebeu a Jesus como Salvador da tua vida, é uma noite aceitável. Amém? Eu não quero te expor nessa noite. Mas se você tem esse desejo no teu coração, Jesus falou contigo, a igreja está aqui, nós estamos em família. Não se acanhe, pode vir aqui à frente. Você que ainda não aceitou Jesus, quer aceitar Jesus hoje? Depois dessa mensagem, como Jesus falou no teu coração? Amém? Se não tem ninguém, tem, né? Tem. Se eu pudesse, eu aceitava Jesus de novo. Eu sou sincero para vocês, irmão. Se eu pudesse, eu aceitava Jesus de novo. Por quê? Porque o que Ele fez na minha vida, o que Ele faz, e o que eu creio que Ele ainda vai fazer, a melhor decisão que eu tomei foi levantar minha mão um dia, 13 anos de idade, e aceitar Jesus como Salvador. Estou com 44 agora, não parece não, parece 60, né, mãe? Joelho, coluna, foi tudo embora. Só Deus. Mas Jesus renova a nossa vida, eu creio na palavra. Ainda que esteja velho, vou continuar sonhando o sonho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fico brincando assim porque eu sou feliz com Jesus, tá? Você é feliz? Quem está alegre, canta louvor, adora, fala coisa bonita, fala coisa alegre e fica feliz com a palavra. E não somente com a palavra, eu fico mais feliz ainda quando Jesus traz visitante, a gente vê um rostinho novo aqui visitando. Estamos visitando nessa noite o Cristiano. Cadê o Cristiano? Faz assim com a sua mão. Ali o Cristiano. Ih, que jovem abençoado, bonita ali, ó. Luana, uma jovem bonita também ao seu lado. Tiago, cadê o Tiago? Eita, mais um bonitão lá atrás. Ei, Jesus. Eita, glória. Essa igreja está precisando de gente bonita mesmo, ó. Pode vir pra cá. Fabiana, cadê Fabiana? A outra fala, o nome já é bonito, minha esposa também é Fabiana. E você também é linda para Jesus e para a igreja, amém? Tem lugar para mais uma Fabiana aqui? Então diga comigo, seja bem-vinda. Fabiana. E fique para sempre. Amém. Não é volte sempre, fique para sempre. Fabiana, tá? Já está convocado em nome de Jesus. Meu Deus. Pertence a alguma igreja, Fabiana? Oh, meu Deus, eu estou pescando a cara dos outros. Tenha misericórdia do pastor Armando, Senhor. Nilme, é Nilme? Eita glória! Oi? Milner, eita glória! Ei, rapaz, esse nome aqui então, você vai ser o único nessa casa, glória a Deus. Como Armando, para não ficar só eu, o que eu fiz? Aqui, ó. Botei Armando também, Armando. Davi Armando e Levi Armando. Não vai parar só em mim, não. Você fez a mesma coisa? Milner também? Ei, varão esperto, ô glória. 2 mil então para a igreja? Que bênção. É o Milner Júnior, está escrito aqui. Glória a Deus. Você está feliz com a presença desses nossos irmãos? Digam comigo. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Não, foi muito fraco. Espera aí. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. E voltem, se quiser, porque essa igreja ama vocês, amém? Saia do seu lugar, por favor, dê um abraço do visitante em nome de Jesus. Levanta do seu lugar, dá aquele abraço caloroso. Eu senti o desejo de voltar semana que vem. Abraça mais forte não. Vai não ficar você, irmão. Se no teu coração igual
do Senhor pela vida dos nossos visitantes. Sua semana vai ser abençoada em nome de Jesus. E a igreja também vai ter uma semana bem atarefada, bem cheia. Amanhã, 8 horas da noite, estaremos aqui reunidos para o nosso momento de oração. Toda a igreja está convidada, amém? Todos os irmãos que decidirem, sentirem o desejo de estar orando conosco aqui amanhã às 8 horas da noite. Terça-feira, 8 horas também, teremos a reunião do GC ali na casa do Anderson, da Andressa, da Duda. Se você tiver o desejo de participar, por favor, procure. Cadê o Anderson? Está lá dentro contando a fé. No final, então, me procure. Eu vou te falar onde é a casa do Anderson e da Andressa. Olha, tem sido bênção, hein? O GC tem sido bênção. E não somente lá. Terça-feira, não, na quarta-feira. Na quarta-feira teremos a reunião lá na casa do Eduardo e da Gabi, às 8 da noite, amém? Não vai ter lá na casa da nossa irmã Vera. Eles vão se reunir todos lá na casa do Eduardo e da Gabi. Se você não é daqui de Cabo Freire, é lá do Guriri, logo ali, né? Quiser participar do GC na terça-feira, se sentir feliz, amém? E abraçado na quarta-feira, às 8 da noite. Fala com o Dudu, aquele grandão ali, ó. 7h30? É 7h30 que a menina tem que dormir cedo, né? Eita, Deus. Levanta aí, Dudu. Aquele grandão ali, ó, lá na casa dele. Amém? Procura o Dudu no final, se você mora pro lado de lá. Se você mora aqui, tem carro, quiser ir lá na casa do Dudu também tomar um cafezinho com ele. Amém? Procura ele no final aí. E também na casa da missionária Márcia. Qual é o endereço lá, pastor Zacarias? Missionária Márcia é aqui no centro, perto da academia na Luque ali. Tá? Na quarta-feira, às 5 da tarde. Se você tiver o desejo de ir lá no GC da Márcia também, nos procure que a gente vai te mostrar onde é em nome de Jesus. E na quinta-feira teremos o nosso culto aqui de oração, às 8 da noite. No domingo de manhã, escola dominical às 9 horas. E no domingo que vem à noite, mais um culto avivado como esse em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo tem uma palavra também durante a semana e no domingo que vem para o teu coração. Se você está feliz nessa noite com a presença de Jesus, coloque-se de pé e vamos orar para encerrar o nosso culto. Amém? Tem algum aniversariante da semana, não? Eu estou esquecendo aqui? Eu acho que não, né? Você que está visitando aniversariou durante essa semana? Você vai ter o privilégio de tirar uma foto comigo aqui agora. Olha só. Olha, essa foto é importante. E essa foto, mais R$80 você paga o lanche para nós dois lá no McDonald's. Cadê? Tem alguém? Ih, rapaz, então eu perdi o lanche. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Eu declaro na tua vida uma semana abençoada em nome de Jesus. Se o inimigo vier por um caminho contra ti, por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Porque a palavra de Jesus entrou no teu coração nessa noite. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se você entrou nessa igreja nessa noite com o pensamento de que você não tinha valor, eu quero te dizer que você foi comprado por um preço de sangue. O Filho de Deus desceu um dia, verteu o seu corpo numa cruz, derramou o seu sangue e foi por amor à tua vida. Eu quero que você vá para a tua casa e durante toda essa semana que essa palavra arda no teu coração. Você é importante para Jesus. Olha para o teu lado, a pessoa que está do teu lado e fala para ele: você é importante para Jesus. Dá aquele sorriso bonito e fala: você é importante para Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por este culto avivado. Muito obrigado porque o teu Espírito Santo é aquele que governa a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério de louvor. Muito obrigado pela intercessão. Muito obrigado, Senhor, pelos mordomos da tua casa, pela mídia e por todos aqueles que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Muito obrigado porque a tua palavra falou ao coração de cada um de nós. Tu és o Deus que opera milagre na nossa vida. Tu és o Deus que habita dentro do nosso lar. Tu és o Deus que fala aqui conosco e vai continuar falando conosco durante toda a semana. Eu te peço que no
nome de Jesus. A nossa casa seja abençoada, Senhor, através da nossa chegada lá. Se nós deixamos alguém enfermo, quando chegarmos lá, o Senhor vai enviar cura. Se porta fechada, Senhor, estava para alguém que habita dentro da nossa casa, quando chegarmos lá, Senhor, o Senhor vai abrir a porta, porque a tua presença vai dentro do nosso coração. Eu te peço, abençoa todos os nossos vizinhos, abençoa nossos colegas de trabalho e a todos quanto, Pai, estiverem conosco durante essa semana. Que a tua igreja receba a tua graça e a tua bênção em nome de Jesus. Estenda assim a tua mão, curve a sua cabeça e abra o seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e uma bênção especial do Senhor recaia sobre a tua vida. E você recebendo, diga comigo: amém. Vai em paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida.